Olá, alunos do Universidade para Todos! Hoje a aula é muito interessante, nós iremos fazer um experimento bem bacana com vocês. Um experimento que faz parte do dia a dia de todos vocês aí na sua cozinha de casa. Pessoal, uma super dica de hoje. Prestem bastante atenção, tá? Nas estruturas moleculares que nós iremos apresentar, para que você tenha o conhecimento do porquê, né, de algumas coisas que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, pessoal, por que será que o detergente é capaz de remover a gordura e ao mesmo tempo também interagir com a água? Se você já prestou atenção, você observa que quando você vai lavar o prato, a possibilidade de que o detergente que você esteja utilizando interaja tanto com a água quanto com o óleo é igual. Se você for parar para analisar, né, a água também interage com o detergente, assim como o óleo ou as gorduras presentes retidas, né, no recipiente, no prato, no copo ou na panela, também interage por sua vez com os detergentes. Isso ocorre da mesma forma não somente com o detergente, mas com o sabão. No entanto, são na verdade, estruturas diferentes. Nós vamos mostrar apenas uma dessas estruturas aqui hoje para fazer vocês compreenderem de uma forma bem tranquila e bem didática, né, a estrutura dos sabões, né, e dos detergentes também. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é o que é o detergente, né? Primeira coisa que vocês têm que saber é que o detergente, assim como em sua estrutura, né, no caso do sabão, são formados por micelas. E o que vem a ser micelas? Micelas nada mais é do que o conjunto de moléculas associadas entre si, né, interagindo entre si, formando uma rede de molecular, como vocês podem observar, né, onde um lado dessa molécula tende a interagir com a água, que é o que a gente chama de lado hidrofílico, e uma parte não interage com a água devido à diferença de polaridade. Então, a gente costuma chamar de lado hidrofóbico, de medo, né? Pavor de interagir com a água. Hidro vem de água, tá? Então, quando falamos que as micelas são formadas por um lado hidrofóbico e hidrofílico, estão associados diretamente a interagir com a água, tá? E por que isso acontece? Porque se pararmos para analisar, né, a estrutura, o conjunto de micelas, o conjunto de moléculas que formam as micelas, elas tanto tendem a interagir no meio polar quanto no meio apolar. Porque se você só tiver uma panela cheia de gordura, o detergente vai interagir tranquilamente. Nós sabemos que se o mesmo acontecer, você for colocar o detergente na água, também vai interagir de forma satisfatória. Então, nós temos aqui um meio polar, que seria um meio, né, em que esse detergente se dispõe com a água, se mistura com a água, né? E o meio apolar, que seria o meio da gordura, o meio em que o detergente interagiria aí com a gordura. Então, as micelas que estão presentes no detergente e no sabão têm essa mobilidade, essa possibilidade de interagir nesses dois meios. Sabemos que nada mais são do que surfactantes. As micelas são tensoativos, surfactantes, compostos basicamente, né, que é o que a gente vai aprender hoje, como é a sua estrutura, basicamente de uma cadeia carbônica, obviamente. Por quê? Porque esta é a parte apolar, é a parte que interage com a gordura, é a parte hidrofóbica, tá? Que tende a se aproximar das outras micelas também, né, dos outros conjuntos de micelas em termos hidrofóbicos. Se você for considerar, olha, para que essa micela se forme, eu preciso que essas moléculas interajam também entre si, né? Então, aí fica formando esse formato, né, de espiral, tá bom? Por conta das interações. A cauda hidrofóbica, formada por carbono interagindo com a gordura, tem a possibilidade de se atrair entre si, entre outras caudas hidrofóbicas. Então, por isso que a estrutura, ela fica assim, tá, galera?
essa parte completamente hidrofóbica fica para dentro, porque essas estruturas se interagem, né? E a parte hidrofílica, que é a parte que interage com a água, ela fica, né, voltada para fora. Mas também pode ocorrer de inverter, dependendo do meio. A parte hidrofílica, que interage com a água, ficar para dentro, já que o meio é gorduroso, o meio é apolar, o meio é hidrofóbico. E a parte hidrofóbica ficar para fora. Isso também pode acontecer. A micela, então, é um conjunto de moléculas que compõem aí uma estrutura que pode tanto interagir com a água quanto interagir com as gorduras. E a parte que interage com a água nada mais são, né, do que uma parte salina, iônica, onde eu tenho o oxigênio e o sódio como íons ali, né, e tendem a interagir com a água de maneira bem significativa, porque íons, né, como nós sabemos, o sal se dissolve na água e, porventura, se nós formos parar para analisar, a cabeça hidrofílica também tende a interagir com a água devido à sua polaridade, tá bom? Então, nas células a gente também vê isso, né? A membrana plasmática é formada, né, por uma camada fosfolipídica, né? Uma micela está presente nas células e que permite, por exemplo, que o oxigênio e o gás carbônico atravessem, né, possam adentrar as células graças a essa difusão, essa permissibilidade seletiva que a membrana plasmática tem a possibilidade de fazer, né? E assim, o que está no meio externo não adentra o meio interno e o que está no meio interno não sai para o meio externo. Por isso que as células têm um excelente controle celular, graças a essa camada fosfolipídica, que lembra a estrutura dos detergentes e sabões, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer um experimento muito bacana, espero que você possa aproveitar bastante conhecimento com esse experimento. Primeiro nós vamos considerar aqui, gente, essa aqui é um recipiente onde eu vou estar colocando água. Eu vou estar colocando moléculas de água, porque um copo d'água tem milhares de moléculas de água. Então, eu vou estar colocando água, tá, nesse recipiente para que a gente possa compreender mais ou menos como que funciona essa interação. Então, se você fizer em casa, vai funcionar. Olha, você coloca a água no recipiente, tá? Você pode colocar até metade do recipiente, se quiser. Eu coloquei um pouco mais, tá? Espero que dê para vocês visualizarem. Coloquem água no recipiente e depois, em seguida, eu quero que vocês acrescentem aí nesse recipiente o óleo. Se você for observar, o óleo ele não vai se misturar com a água, vai formar várias bolinhas aí e no final das contas, óleo e água não vão se misturar, né? Essas bolinhas elas se formam graças à presença dos gases que estão presentes aqui, né? À medida que eu vou acrescentando óleo, esses gases vão ficando aprisionados aqui dentro dessa solução. Mas se você agitar, você facilita a saída desses gasezinhos, tá? E até com certo tempo, eles vão mesmo saindo aqui deixando de ser aprisionados aqui dentro, tá bom? De primeira, já dá para você observar que água e óleo não se misturam. Isso não é novidade, né, gente? É óbvio. Então, o óleo, ele fica na superfície porque o óleo, ele é menos denso, né? É menos pesado que a água. E a água fica embaixo porque a água é mais pesada que o óleo, né? E se formos considerar também quantidade, a gente pode observar isso, tá bom? Uma coisa importante que vocês não podem deixar de considerar. O óleo é apolar. Ou seja, o óleo ele não interage com a água porque não tem uma polaridade, não tem um momento de polo, né? Suas moléculas, elas interagem entre si, né? Diferente da água, né? A água interage por ligações de hidrogênio, que vocês vão ver mais à frente. O óleo interage por dipolo induzido. Então, a interação é o que faz com que água e óleo não se misturem, tá bom, pessoal? Agora, você aí de casa, você vai acrescentar detergente. Opa, não abri. Vou abrir agora. Você vai colocar detergente dentro dessa solução. E de primeira, você já vai observar, gente, que o detergente, ele não vai ficar só na superfície. Ele vai conseguir atravessar. Olha só que interessante. Ele consegue atravessar o óleo. Tá vendo? Tranquilamente ele consegue atravessar o óleo. Olha que interessante. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Olha só que interessante, né, gente? Então, nós temos aqui
o óleo, a água e o detergente. O detergente atravessa facilmente aí o óleo. Isso significa que o detergente está interagindo com o óleo e também está interagindo com a água, né, gente? Porque até por esses momentos vocês podem observar que se misturam, né, entre si. Se você agitar aqui, provavelmente o detergente irá desaparecer, né? É bem provável. E com o óleo, isso também é óbvio, porque o detergente conseguiu atravessar o óleo. Então aqui, gente, existem ainda apenas duas fases. A fase do óleo, apolar, e a fase da água, polar. O detergente ele pode se misturar no óleo quanto pode se misturar na água, tanto que ele atravessou. Então, essa experiência nos mostra o seguinte, pessoal. Imaginem que essa é a micela do detergente. Vou estar mostrando para vocês aqui bem rapidinho, tá? Ó, essa é a micela do detergente que a gente estava falando. Essa parte preta e branca é a parte apolar, é a parte que interage com a gordura. E essa parte aqui, pessoal, a parte colorida, a parte verde, a parte vermelha, né? É a parte que interage com a água, ou seja, a parte hidrofílica, a parte polar. Então, nós costumamos dizer que com várias dessas estruturas juntas, formamos então uma estrutura micelar e essa parte que nós chamamos de hidrofílica vai sentir se atrair, né? Na verdade, a água vai sentir se atraída por ela. Então, vão existir várias moléculas de água ao redor dessa estrutura. No caso da parte da gordura, né, quando você está lá esfregando para limpar toda a sujeira do prato, a parte gordurosa ela interage com a parte também com características iguais, gordurosa. Então, a parte hidrofóbica, que tem medo de água, não interage com a água, que é justamente a parte da cadeia carbônica da estrutura que a gente está estudando, o detergente, vai interagir com a gordura que está presente no seu recipiente, no seu prato. E com isso, essa gordura interagindo, eu vou conseguir remover essa gordura da superfície, né? Em que meio? Em meio aquoso, porque você está com a torneira da sua pia ligada, então a água vai ajudar, na verdade, a arrastar aquela gordura que já interagiu com a parte hidrofóbica e com isso a água vai conseguir, arrastar essa gordura do seu recipiente. É muito interessante que vocês levem todos esses conhecimentos em consideração na aula de hoje e que também, pessoal, pratiquem bastante exercícios do Enem, tá? Sobre polaridade, sobre estrutura molecular, sobre interações intermoleculares. Interações intermoleculares vai ser ainda um tema de uma próxima aula nossa, mas eu já quero introduzir para vocês o conhecimento de que óleo é apolar, água é polar. O óleo não se mistura com a água, porque no óleo existem estruturas apolares que interagem por interação de polo induzido. É uma interação muito fraca, tá? Diferente da água, que é polar. Olha aqui a água, tá bom? A água é polar e a água, ela tem a capacidade, nesse caso aqui, de interagir de forma muito intensa, que é a interação de ligação de hidrogênio. Como as interações intermoleculares, né, são diferentes, não tem como misturar água e óleo. Já no detergente, prevalecem duas possibilidades de interações intermoleculares. Essa interação, ela pode ocorrer devido à interação de polo ou de polo permanente também, né? Porque aqui você vai ter a possibilidade também de que a interação seja intensa, seja forte, seja grande. No caso, como aqui, nesse caso, nós temos íons, vamos ter íon de polo, é uma interação muito forte também, bastante forte também, tá? E a interação apolar com a gordura, que nós costumamos chamar de interação de polo induzido. É uma interação fraca, por isso que nessa interação fraca eu consigo remover a gordura, eu consigo aderir a gordura à micela, sim,
mas é a água que vai afastar a sujeira da superfície. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês estudem em casa e #fique em casa, galera. Um forte abraço. Nos vemos na próxima aula.